Então vamos lá. Preste atenção. Já falamos então de que são regras e princípios. Agora eu quero que você deixe de lado o que está no quadro e vamos trocar ideia aqui. Vamos conversar a respeito do tema. É bastante importante isso. Nós não podemos esquecer de maneira alguma que princípios e regras são normas constitucionais. E como normas constitucionais produzem efeito, tá bom? Então anote aí. Regras e princípios são normas constitucionais. E como normas constitucionais produzem efeito. Tá bem? Legal. Vamos lá então, olha. Nós teremos uma questão aí adiante para a gente trabalhar, hein? Tá? As normas constitucionais, e quais são as normas constitucionais que nós conhecemos? Vamos pegar aqui. As normas constitucionais são regras e princípios. Regras e princípios. Essas normas constitucionais produzem efeito, ou pelo menos estão aptas à produção de efeitos. Tá certo? Tá, agora nós vamos esquecer tudo que nós falamos e vamos observar o seguinte. Uma norma, quando ela é criada, ela tem um objetivo, alcançar uma finalidade específica. Preste atenção no que eu estou dizendo. Quando uma norma é editada, ela ou é para alcançar um objetivo específico. Essa é a finalidade principal da norma. Está aqui. Então, as normas constitucionais têm efeitos principais, também chamados de efeito fim, que são as suas finalidades. As normas, então, têm esse objetivo, alcançar essa finalidade. Perfeito. Entretanto, esse efeito principal pode não ser alcançado de forma imediata. Por quê? Porque para que aquela norma constitucional se materialize, ela depende de uma lei, por exemplo. Vamos a um exemplo. Servidores públicos têm o direito de greve. Está na Constituição Federal. Só que a Constituição diz, nos termos de lei específica, a lei específica deve regulamentar isso. Então isso significa que, enquanto não for editada essa lei, o servidor não pode exercer o direito de greve. Ou seja, essa é uma norma constitucional que não alcançará seu fim específico enquanto não for editada a lei. Você percebe então que neste caso, o efeito principal da norma fica sobrestado até que se edite uma lei. Ponto. Então o que nós vamos perceber com isso? Que as normas constitucionais podem produzir de forma imediata o seu efeito principal ou, diante da necessidade de uma lei futura, não produzir esse efeito principal. Então o que isso significa? Esse efeito principal, esses efeitos nem sempre são execuíveis, nem sempre são produzidos. E por quê? Porque, às vezes, esse efeito principal fica na dependência de uma lei. Então, quando se fala, olha, para haver o exercício do direito de greve pelo servidor, é necessário que haja uma lei. Enquanto não houver a lei, ele não pode exercer o direito de greve. É uma norma constitucional que me dá um direito, só que eu não consigo tocar nesse direito. Por quê? Porque ele depende de ser regulamentado. É uma norma, portanto, que não produz o seu efeito principal. Ele é sobrestado até que se materialize, até que se realize aquela norma ulterior que venha regular o caso, regular a situação concreta. Tá bom? Correto? Tá. Então vamos lá. Agora, olha o que eu quero que você perceba. Perceba o seguinte. E aí eu vou falar e você vai anotar. Em todas
as normas constitucionais, sem exceção. Efeitos que sempre estarão presentes de imediato. Esses são os efeitos secundários da norma. Opa, voltando. Esses são os efeitos secundários da norma. Ou seja, são efeitos que, pelo simples fato de a norma constitucional existir, esses efeitos existirão. São efeitos secundários, também chamados de efeitos meio. Todas as normas têm esses efeitos. Agora eu pergunto a você, qual seria um exemplo de um efeito que toda e qualquer norma teria? Ou que toda e qualquer norma constitucional terá? Qual é um efeito que toda e qualquer norma constitucional terá? Esse é um dos temas mais interessantes de direito constitucional, porque depois que a gente entende esse tema, a gente consegue trabalhar muito bem com questões. Vocês irão perceber isso, tá? Então vamos lá, olha. Vamos lá. Primeiro efeito. Diante daquilo que nós afirmamos que a norma constitucional é dotada de superioridade hierárquica, toda e qualquer norma constitucional tem um primeiro efeito, e qual é? O de impedir a existência de normas infraconstitucionais que conflitam com ela. Então, a norma constitucional ela tem um primeiro efeito, evita a existência de normas que conflitem com aquilo que ela diz. Então, por exemplo, vamos a um exemplo. Lá na Constituição, um dos seus princípios fundamentais, dos objetivos, um dos objetivos é erradicar a pobreza. Está lá no artigo 3º. Agora, minha pergunta é simples. Esse princípio, como princípio, ele é aberto, ele é vago, ele é abstrato, tá bem? Não tem densidade, mas é uma norma. Se é uma norma, vai me produzir algum efeito, ainda que seja mínimo. Qual é o efeito que ele produz? Fala, olha, não pode existir leis que venham a estimular a pobreza. Isso não pode existir. Porque eu tenho na Constituição um objetivo, erradicar a pobreza. Olha, professor, mas não seria razoável que um determinado Estado criasse uma lei que viesse a fomentar a pobreza? Imaginemos que um Estado crie uma tributação absolutamente excessiva e não proteja o hipossuficiente, o pobre. Aquela tributação excessiva vai recair sobre o pobre. Um dos argumentos para a declaração de inconstitucionalidade dessa norma qual é? De que ela está afrontando um dos objetivos do Estado brasileiro, que é erradicar a pobreza. Então perceba que a norma constitucional ela tem um efeito que sempre haverá, que é esse efeito secundário, no sentido de impedir a existência de leis que afrontem essa norma constitucional e servir de parâmetro de constitucionalidade, de controle de constitucionalidade. Então eu poderia declarar aquela lei inconstitucional porque ela está fomentando a pobreza, afrontando, portanto, o que eu tenho no texto constitucional. Tá certo? Beleza? Entendido isso. Então, olha, toda norma constitucional, independentemente de qual seja, tem um efeito jurídico mínimo. Qual? Servir de parâmetro de constitucionalidade e afastar a incidência de normas que conflitem com aquilo que a norma constitucional traz. Essa é a ideia.